Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de uma coisa chamada efeito persiana, que foi postada aqui em vários grupos, por exemplo, Além da Imaginação no Facebook. Então aqui nessa foto a gente tem um pássaro, a gente tem um reflexo desse pássaro no espelho, e a gente percebe que o pássaro está com as asas retas, fora do espelho, e inclinadas para cima, dentro dele. Por que exatamente isso acontece? Aqui a gente tem algumas explicações erradas. Uma delas é que, na verdade, são dois pássaros, tá? Então, por alguma razão, tem outro pássaro igual aqui, e é esse pássaro que aparece no espelho. Outra é que a velocidade da luz produz isso. Como o espelho, a luz tem que percorrer uma distância maior para chegar até a câmera através do espelho, então a imagem do espelho está mais atrasada. Por isso nós temos as duas versões. A outra é a explicação mais fantástica, que seria ou uma falha na Matrix. De acordo com esse comentário, falha na Matrix é um insulto à criação divina, então, portanto, seria porque uma dimensão paralela foi captada através do espelho. Outra imagem é essa aqui, da criança pulando. Então, numa cena ela está com o braço para cima, na outra cena ela está com o braço na cabeça, através do espelho. Por que exatamente nós teríamos, afinal, essa diferença? Como de costume, a gente sempre tem a navalha de Ockham, que diz pra gente descartar primeiro as explicações que envolvem menos premissas e aí, gradualmente, colocar mais premissas conforme necessário. Falha na Matrix ou dimensão paralela requer muitas premissas, começando pela possibilidade da gente viver numa simulação e da possibilidade de observar um universo paralelo através do espelho. Nada disso está comprovado. Portanto, essa é a última, pelo menos uma das últimas explicações que a gente vai considerar. E a velocidade da luz? A velocidade da luz é uma diferença de tempo que a gente consegue calcular. É verdade, a imagem do espelho está mais atrasada que o objeto físico. Mas vamos calcular exatamente quanto tempo a imagem do espelho está atrasada e se seria possível o pássaro mexer a asa desse jeito nesse intervalo de tempo. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Se você pesquisar aqui, você vai descobrir que na verdade a velocidade é 299.792.458. Eu facilitei as coisas e botei 300 mil. Ou ainda, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A gente costuma usar a constante c para a velocidade da luz. Num sistema composto de pássaro, espelho e câmera, conforme eu fiz aqui, a gente tem então que o pássaro está a uma distância z da câmera, portanto a luz que sai do pássaro chega à câmera percorrendo uma distância z, o pássaro está a uma distância y do espelho e o espelho está a uma distância x da câmera. Portanto, a luz que chega na câmera através do espelho percorre uma distância y e depois uma distância x. Em suma, a distância que a luz percorre do pássaro à câmera é z e a distância que a luz percorre do pássaro à câmera através do espelho é x mais y. Então assim a gente pode concluir que a luz leva z sobre c segundos para sair do pássaro e chegar à câmera diretamente, e x mais y sobre c segundos para sair do pássaro e chegar até a câmera por meio do espelho. Portanto, a gente pode calcular o tempo que a imagem do pássaro no ar está adiantada em relação à imagem do pássaro no espelho. É x mais y sobre c menos z sobre c. E para isso, então, a gente pode calcular precisamente o tempo mesmo em que essa imagem estaria atrasada em relação a essa, supondo que toda a imagem da câmera seja capturada ao mesmo tempo e supondo que isso aqui seja mesmo um efeito da velocidade da luz. Para isso a gente tem que estimar algumas distâncias. Eu estimei meio de cabeça, foi até generoso, e cheguei nesses valores. No caso aqui nós temos um triângulo isósceles, 0,6 e 0,6 para essas duas, 0,5 para cá, e no caso da criança 1, 2,5 e 3. Você pode pôr outros valores à vontade, o resultado não vai mudar. Assim a gente pode calcular o tempo propriamente. Para isso a gente vai pegar x mais y dividido por c menos z dividido por c. O resultado no caso do pássaro deu 1,66 vezes 10 a menos 9 segundos. E no caso da criança deu a mesma coisa. Coincidência? Sim, pura coincidência. Eu coloquei os valores e coincidentemente deu a mesma coisa, porque claro, a subtração aqui é meio em ambos os casos. Mas poderia ser diferente, eu simplesmente decidi deixar a coincidência que apareceu. Esse valor é 1,66 bilionésimo de segundo ou 1,66 nanosegundos. O que é um bilionésimo de segundo? É um segundo dividido por 1 bilhão. É a bilionésima parte de um segundo. Pega um segundo, divide por 1 bilhão e você tem 1 bilionésimo de segundo. A imagem do espelho e a imagem da criança tem uma diferença de tempo de 1,66 bilionésimo de segundo. Vamos supor que nesse tempo a criança aqui tenha pulado ou mexido os braços no ar 10 centímetros. Tá? Imagina que tem 10 centímetros daqui até aqui e agora ela mexeu esses 10 centímetros para baixo. Vamos calcular, ela percorre 10 centímetros em 1,66 bilionésimo de segundo. Isso dá 60 milhões de metros por segundo.
Para fins de comparação, um avião Lockheed SR-71 Blackbird, que é projetado para superar a velocidade de um míssil intercontinental, é o avião mais rápido do mundo no momento, tem apenas 980 metros por segundo de velocidade. Então não, uma criança não pula ou mexe os braços a 60 milhões de metros por segundo. No caso do pássaro, a gente pode imaginar que as asas mexeram 30 graus. Vendo aqui melhor, acho que uma estimativa mais adequada seria 45. Mas não muda muita coisa, vamos deixar 30, já que eu já usei 30. Então, 30 sobre 360 para achar a fração de volta que o pássaro percorreu e 1,66 bilionésimo de segundo. Isso dá 50 milhões de voltas por segundo. A asa do pássaro não bate numa frequência de 50 milhões de voltas por segundo. Para fim de comparação, uma turbina de avião a jato, que certamente é muito mais rápido que um pássaro batendo asa, tem apenas, entre aspas, aí, 416 rotações por segundo. Nenhum pássaro, nenhuma criança no mundo faz isso, tá? Então a explicação para o fenômeno está em outro lugar que não a velocidade da luz. Qual é a explicação real? Para isso a gente tem que entender como que uma câmera funciona, uma câmera de celular ou dependendo de uma câmera fotográfica mesmo. A verdadeira explicação envolve esse conjunto de aparatos aqui. A gente tem um conjunto de lentes, etc., que projetam uma imagem num sensor que, por sua vez, manda a imagem para a memória, onde registra a imagem na forma de pixels. Uma imagem não é nada mais que uma matriz, ou melhor, 3 matrizes RGB, vermelho, verde e azul, red, green, blue, que possuem linhas e colunas, sendo cada elemento dessa matriz um pixel. Então um pixel, na verdade, é uma tupla vermelho, verde e azul. A questão é, essa matriz não é preenchida de uma vez. Tira foto, pá, carrega toda a matriz. Não, essa matriz é carregada aos poucos. Aos poucos significa linha a linha ou coluna por coluna. Se você pegar linha a linha, isso pode ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Se você pegar coluna por coluna, pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Nesse exemplo aqui, a gente tem um preenchimento em que acontece linha por linha da esquerda para a direita. Então ele começa carregando aqui, vai até aqui, depois ele carrega aqui até aqui, depois daqui até aqui e assim por diante, sempre da esquerda para a direita. Isso quer dizer que tem um tempo até a linha superior começar a ser capturada e terminar de ser capturada, então a próxima linha começa a ser capturada um pouco depois e assim ele vai até o final. E tudo isso a gente tem o tempo em que a imagem leva para ser capturada. O momento em que a coluna superior, o momento em que a linha superior termina de ser capturada não é o mesmo momento em que a linha inferior termina de ser capturada. A imagem é capturada de cima para baixo. Se você não entendeu muito bem, vamos pegar esse exemplo aqui, em que a imagem também é capturada de cima para baixo. Olha só, a gente tem uma hélice e a gente tem a linha que representa aqui o nosso salvamento na memória, que vai capturando a hélice. Então começa lá em cima, carregou a primeira linha, carregou a segunda, carregou a terceira e assim vai carregando uma por uma e vai salvando o que está no momento. A linha só quer saber o que está na própria linha, então ela salva o que ela vê naquele momento. A linha seguinte salva o que ela também vê naquele momento. E assim você vai salvando toda a imagem, olha só. E assim nós temos uma coisa bem estranha para a figura de uma hélice, conforme eu acabei de mostrar para vocês. Isso pode ser visto em várias fotos de hélice de avião. Você tem aqui algumas hélices tortas e algumas que estão realmente com esse padrão que a gente já conhece. Ok, você explicou isso aqui, beleza, mas eu não entendi como que isso se relaciona ao pássaro ou à criança. Relaxa que a gente vai chegar lá. Antes disso, vamos falar um pouquinho de hélice. A gente pode criar um programa em Python que simula esse processo que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que simula essa leitura gradual da imagem e produção de uma fotografia. Agora, para isso, a gente tem que usar vídeos para simular essa câmera. A câmera recebe um vídeo. Só que tem um pequeno problema entre um vídeo e a realidade. Um vídeo é uma sequência de imagens e uma certa taxa de imagens por segundo, 24, 30, 60. Tá aqui, um vídeo são várias imagens sendo exibidas em sequência. A realidade não, a realidade não tem uma taxa de quadros por segundo, a realidade é contínua. O ideal para isso seria a gente conseguir um vídeo com uma taxa de quadros por segundo infinita. Isso não existe, mas a gente pode aproximar usando um vídeo com uma taxa de quadros por segundo muito alta, por exemplo, 10.000 quadros por segundo. Para isso a gente vai utilizar um código em Python chamado gerador, que eu já produzi, vamos começar com a hélice, que vai, utilizando recursos geométricos aqui, produzir para a gente um vídeo. No caso, o primeiro vídeo que a gente vai produzir é uma única hélice girando. Então eu crio 3 círculos, crio 3 elipses a partir dos círculos, e então faço com que essa elipse seja unida e eu produzo, por fim, uma rotação ao redor do centroide dela. Com isso a gente tem um vídeo. Aqui eu posso escolher a taxa de quadros por segundo, vamos colocar, sei lá, 60.
E a frequência, vamos colocar que ela gira em 8 vezes por segundo. Vamos produzir um vídeo de 2 segundos. Aí você clica para rodar, manda confiar no Workspace e espera o processo. Eu fiz isso aqui da forma mais otimizada possível, tá? Então ele não vai ficar gerando quadro sem motivo. Em outras palavras, ele, apesar de ser 60 quadros por segundo, ele só precisou gerar 7 quadros, porque depois é repetição e ele aproveita disso. E aí ele produz o vídeo pra gente aqui. Então a gente pode abrir esse vídeo com o VLC Media Player. E aí a gente tem aqui o resultado. Olha só, uma hélice girando bem rápido. Beleza. A gente também pode gerar com 10.000 quadros por segundo, colocando 10.000 aqui. Eu não vou fazer isso, porque isso vai dar um valor muito grande, eu não vou terminar. Tá aqui, ele tem que gerar 1.249 quadros e depois tem que produzir todo o vídeo. Isso é um processo bem lento, mas a gente já tem pronto aqui, eu já fiz isso para você. Para isso a gente tem aqui o vídeo da hélice, eu vou abrir com o Filmes e TV, porque o VLC Media Player não carrega o vídeo. E a gente tem isso aqui. Isso aqui é um vídeo a 10.000 quadros por segundo. Ele não é assim na vida real, tá? Na vida real, ele é uma hélice girando continuamente. Ele tá assim porque 10.000 quadros por segundo não é uma quantidade de quadros que qualquer programa de reprodução de vídeo é adequado para processar. Então, se eu colocar aqui no VLC, a hélice fica simplesmente travada durante todo o vídeo. Legal, agora a gente tem o leitor. Leitor é o programa que simula o processo de leitura da imagem. Então, para isso, vamos pegar, por exemplo, o FPS 10.000 RPS 5 hélice, corresponde a uma hélice, a 5 rotações por segundo e a 10.000 FPS. Colocar uma extensão .mp4 e aqui a gente configura o passo. O passo simula o tempo que a câmera leva para tirar a foto da linha. Então, nesse caso aqui, o passo é ler uma linha, espera 4 frames. Lê a linha seguinte, espera 4 frames. Se eu colocar 1, 2, 3, eu posso alterar qual vai ser o passo da minha captura. Então vamos rodar. Nós estamos aqui configurados já. Eu vou deixar o passo como está e vou apertar Run. E aí você vai ter o resultado aqui da nossa primeira leitura. Está aqui. Esse é o resultado da imagem sendo lida com o efeito persiana. Perceba que é bem semelhante à hélice que nós temos aqui. Olha só, é uma imagem bem parecida com a hélice que a gente tem aqui. Eu simulei com vários valores, tanto de rotações por segundo quanto de obturador, e o resultado é esse aqui. A hélice vai ficando cada vez mais deformada conforme o valor do obturador aumenta, conforme o tempo para ler uma linha aumenta. Perceba que ela começa semelhante a essa imagem aqui e termina semelhante a essa imagem aqui, ficando até mais deformada conforme esse valor aumenta. 5 rotações, a deformação acontece mais rápido, e 20 rotações a deformação acontece ainda mais rápido. E o espelho? Vamos falar de espelho agora. Agora há pouco a gente tocou no caso que motivou esse vídeo, o caso do efeito persiana, em que objetos no espelho e fora dele têm aparências diferentes. Para demonstrar por que isso acontece, a gente vai usar outros programas geradores, que eu não vou fazer o processo gerando um por um. O primeiro programa gerador que a gente vai usar é esse aqui. Ele está simulando duas hélices. Se eu pausar em qualquer momento, as hélices estão exatamente na mesma posição. Isso simula um espelho. Eu poderia codar um espelho em Python que pega a imagem e reproduz ela idêntica e tal, mas é mais fácil fazer duas iguais, sendo sujeitas à mesma rotação, que é o que acontece aqui. As duas hélices são iguais em qualquer momento que você pausar. Esse que você viu agora é o vídeo a 30 fps, tá? Mas a gente pode também ter o vídeo a 1000 fps, 10.000 fps, conforme nós temos aqui, que é o que a gente vai usar na nossa produção. Então vamos pegar aqui o vídeo que está a 10.000 fps, mostrando uma hélice dupla. Vamos abrir o nosso leitor, vamos colar o valor aqui na nossa variável. Vamos colocar um passo de 3, por exemplo, e vamos rodar. Vamos ver o que vai acontecer. Confiar no Workspace, como sempre, roda. Ele vai exibir aqui um número, esse número é só um debug que eu fiz. E olha só o resultado. As hélices, além de deformadas, como já era esperado, estão em posições diferentes. A hélice simula um pássaro. É isso que eu fiz aqui. Isso explica, portanto, por que o pássaro está em posições diferentes. O bater de asas a gente aproximou como uma hélice. E assim como a hélice aqui está em posições diferentes, sendo carregada de cima para baixo, o pássaro também está em posições diferentes, provavelmente sendo carregado da esquerda para a direita. É por isso que o efeito persiano, então, acontece. E o que acontece, então, com a criança pulando? A gente pode simular a criança pulando usando dois círculos que percorrem uma linha. Então, vamos pegar o vídeo a 30 fps, que é esse aqui, e aqui nós temos, então,
as bolas deslizantes indo e voltando, indo e voltando. Isso simula um espelho também. Qualquer momento que eu parar, elas estão sempre na mesma posição. Aí vamos pegar aqui um vídeo de 10.000 FPS, 3 idas e voltas. Vamos abrir o nosso leitor, até já está aberto, e vamos colar mais uma vez o nome aqui. Vamos colocar um passo em frame de 3, vamos rodar, e agora a gente vai ver que mais uma vez a nossa simulação traz as bolas em posições diferentes, portanto simulando a criança que está aqui em posições diferentes na nossa imagem que eu apresentei logo no começo do vídeo. Tá aqui, criança em posições diferentes, bola simulando a criança também em posições diferentes. Assim a gente pode concluir que a causa para objetos aparecerem diferentes no espelho, na vida real, fora dele, não é uma falha na Matrix, não é um vislumbre de uma dimensão paralela, não é o efeito da velocidade da luz. É apenas o resultado de uma captura fotográfica que é feita gradualmente em alguma orientação, que percorre a cena e registra os pixels linha por linha ou coluna por coluna. Criando vídeos com alta taxa de quadros para simular a realidade, usando um programa em Python para simular o comportamento de ler linha por linha, a gente é capaz de reproduzir os efeitos de deformação de hélices e de objetos rotatórios ou deslizantes vistos em um espelho, portanto, tudo fecha. Não é como se eu tivesse dado uma explicação e não tivesse provado que ela acontece. Sim, ela acontece, o resultado é esse que você viu agora sendo simulado pelo nosso programa em Python. Valeu por você que assistiu o vídeo, em breve a gente se vê. Falou!